E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Por Trás do Sorteio. E aqui é o lugar onde eu ensino tudo o que eu sei para que tu consiga faturar até R$6.000 por promoção comercial. Meu nome é Felipe Soto, eu sou especialista em promoções comerciais e é isso que eu faço todos os dias, o dia todo. E no programa de hoje vamos falar sobre a modalidade concurso. Então fica aí até o final porque tem bastante coisa interessante. Eu vou falar sobre o que é a modalidade concurso, o que ela não é, alguns detalhes, curiosidades, onde que as empresas costumam errar quando elas fazem esse tipo de modalidade, enfim, os problemas que acontecem, e também alguns exemplos de mecânica, alguns exemplos de promoção desse tipo de modalidade, beleza? Então vamos iniciar. Primeiro eu preciso sempre colocar todo mundo no mesmo patamar. Quando eu estou falando de concurso, concurso é uma das modalidades das promoções comerciais, e promoções comerciais, quando a gente fala de promoção comercial, são aquelas promoções que precisam de autorização para acontecer. Então essas promoções elas precisam de autorização, como eu disse, de um órgão chamado CEAI, e para cada promoção eu vou ter um processo. Quando uma promoção comercial, basicamente quando as empresas pretendem dar prêmios para os seus consumidores, via de regra, essas promoções precisam ser registradas. Principalmente quando, por força da sua mecânica, ou seja, olhando a promoção, como que ela se desenrola e vendo o que as pessoas precisam fazer para participar, a gente percebe, claro, e aí precisa ter conhecimento para isso, que essas promoções se enquadram naquelas modalidades que são concursos, sorteios e vale-brindes. Então, sempre que uma promoção se enquadrar em uma dessas modalidades aí, claro, e tem também essas modalidades e suas assemelhadas, né? A gente tem então vale-brinde, assemelhada a vale-brinde, concurso assemelhada a concurso e sorteio assemelhado a sorteio. Então, se enquadrou nessas modalidades aí, precisa ter registro para operar. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a modalidade concurso, tá bem? Vamos começar caracterizando então o que é essa modalidade. Se a gente pegar a legislação, está descrito que concursos são testes, concursos são previsões, cálculos, testes de inteligência, seleção de predicados ou competição de qualquer natureza. Então, via de regra, olhando a legislação, assim, originalmente esse tipo de promoção ela foi criada para fazer um concurso, uma competição entre os participantes, tá certo? E claro que isso vai ficando mais claro à medida que eu for dando exemplos de mecânicas de promoção. Aqui ainda estou entrando na parte teórica, mas depois a gente aprofunda. E o que é importante a gente já diferenciar? É bem comum no mercado que as pessoas, que as empresas confundam a modalidade concurso com concurso cultural. E aí, qual é a diferença? Eu vou deixar aqui na descrição, eu já fiz vídeo aqui no canal. Então, basicamente, um concurso cultural, ele também, de certa forma, é uma competição, mas para se enquadrar como concurso cultural, a gente precisa dar uma olhada na portaria 422 de 2013, porque lá vão ter todos os delineamentos que quando que um concurso deixa de ser cultural e ele passa a se enquadrar na modalidade de concurso e aí precisa de autorização. A promoção na modalidade concurso cultural, ela não precisa de autorização para acontecer. Mas o problema é uma empresa com fins comerciais e querendo fazer uma promoção. O difícil é tu te enquadrar numa modalidade de concurso cultural. Porque na modalidade de concurso cultural, os participantes, por exemplo, não podem fazer qualquer alusão à marca da empresa que está fazendo a promoção. Então, por exemplo, eu não posso fazer um tipo de pergunta no concurso cultural, por que a marca X é a melhor de todas? Porque esse tipo de pergunta vai envolver o nome da empresa. Eu não posso também falar sobre os produtos que a empresa promotora está fazendo. Eu não posso dar de premiação produtos da empresa promotora também. Enfim, o ponto é que concurso cultural tu tem N restrições e dificilmente uma empresa que queira se promover com uma promoção dando prêmio para os seus clientes, enfim, ou querendo simplesmente fazer algum tipo de reforço de marca,
dificilmente a empresa consiga fazer um concurso que seja efetivamente cultural. Mas dá uma olhadinha no vídeo, eu vira e mexe, preciso dar uma olhadinha no meu vídeo também, porque para saber todos os detalhes ali, porque são vários elementos, mas assim, já adianto, tá? É bem difícil um concurso ser enquadrado como cultural, tá certo? Então, feito isso, porque existe bastante confusão, então concurso cultural é exatamente isso. Muitas vezes eu recebo aqui demandas, eu gostaria de fazer um concurso cultural, e as pessoas confundem uma mera competição com um concurso cultural. Então, quando a gente está falando da parte técnica, concurso cultural é esse que não precisa de autorização e concurso é aquele que precisa, tá? Ainda sobre a modalidade de concurso, dentre todas as modalidades que existem, sorteio, vale brinde, enfim, a de concurso é que tem a maior diversidade de mecânicas. Então, apesar de ter alguns concursos, alguns regulamentos que são relativamente fáceis de fazer, residem aqui os mais complexos também, tá? Porque, como eu disse, tem a maior diversidade de mecânicas nesse tipo de modalidade. E agora eu vou dar alguns exemplos. Olha o tipo de coisa que acontece na modalidade de concurso. Para a gente saber em que modalidade se enquadra cada tipo de promoção, às vezes é mais fácil e às vezes é um pouquinho mais complexo. E eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente de concurso, porque no concurso às vezes as coisas ficam um pouco mais complexas, como eu acabei de dizer. Quer ver? Aqui no concurso a gente tem mecânicas que usualmente se encaixam em outras modalidades, mas também a gente pode acabar registrando isso como concurso, a depender da necessidade. Vamos lá. Um exemplo de mecânica que comumente é usado em vale brinde e pode ser registrado na modalidade de concurso. Retomando, já fiz vídeos aqui sobre vale brinde, tem bastante material aqui no canal sobre vale brinde, mas só retomando, é aquela modalidade onde todas as pessoas vencem e a premiação é instantânea. Então, em geral, vou dar um exemplo, né? As pessoas que cumprirem determinado critério, por exemplo, em determinada loja, e a cada R$300 em compras, ganham um determinado brinde, ganham uma carteira, ganham um chaveiro, enfim. Então, as pessoas que cumprirem aquele critério, elas vencem necessariamente. Tá, e como é que a gente enquadra isso aqui no concurso? Porque a modalidade de vale brinde, ela tem uma limitação no valor unitário dos prêmios. Então, se eu tiver uma mecânica onde todos os participantes que atingirem determinado critério vencem, mas eu tiver um prêmio acima do limite de 560, que é no momento que eu estou gravando esse vídeo, amanhã pode ser R$600, mas a modalidade vale brinde, ela é limitada no valor unitário do prêmio. Eu não posso ter um prêmio que excede R$560 na data de hoje, por exemplo. Então, se eu tiver uma mecânica que originalmente é utilizada na modalidade vale brinde, e eu tiver algum tipo de premiação, uma ou várias premiações, e eu precisar fazer uma promoção comercial, eu vou acabar enquadrando ela na modalidade de concurso. E aí a mecânica basicamente é da mesma forma. As pessoas fazem o que tem para fazer, se inscrever em algum site, fazer algum tipo de compra, e elas vão ganhar o prêmio. Então todas que atingirem aquele critério vão vencer. E por força da mecânica, uma coisa que acaba sendo óbvia é que os primeiros que atingirem aquele critério vão vencer. A diferença também em vale brinde e concurso é que no concurso, em regulamento, eu tenho uma data prevista de apuração dos resultados, enquanto na modalidade de vale brinde assemelhada a vale brinde, a premiação é instantânea, ou seja, o consumidor ou os participantes que forem contemplados, que vencerem, eles precisam ficar sabendo na hora, porque a contemplação ela é instantânea. Isso é o que prevê a legislação, tá certo? Um exemplo de promoção que eu já vi, tá? Eu já vi promoção de algum banco, não vou citar o nome aqui, mas o banco onde os clientes que fizessem aportes de tantos mil reais, 50 mil reais, ganhariam uma TV, clientes que fizessem aportes de 30 mil reais ganhariam outro produto, todos eles eram prêmios acima de 560. E estava previsto no regulamento que na data da apuração iria ser analisado os clientes que
cumpriram aqueles pré-requisitos e os primeiros que cumpriram aqueles pré-requisitos, os prêmios seriam distribuídos dessa forma na data da apuração. Agora falando um pouquinho da modalidade assemelhada a Vale Brinde. Como assim da assemelhada a Vale Brinde? Então, via de regra, nós também podemos utilizar a modalidade de concurso em mecânicas que em geral se utiliza em assemelhada a Vale Brinde. Vamos lá. Como é que é a modalidade assemelhada a Vale Brinde? Rapidamente, né? Ela tem várias regras que são parecidas com Vale Brinde, até pelo nome assemelhada a Vale Brinde, mas a diferença, assim, crucial entre Vale Brinde e assemelhada a Vale Brinde é que em assemelhada a Vale Brinde, nem todas as pessoas vencem, enquanto no Vale Brinde, todos vencem, que atingir aquele determinado critério. E aí a gente tem alguns exemplos de assemelhada a Vale Brinde. Então, por exemplo, a gente tem aquelas promoções físicas, que, por exemplo, tu vai no mercado, a cada R$100 em compras, tu ganha um elemento raspável para raspar e ali vai aparecer se tu é vencedor ou não. Esse é um tipo de mecânica. A gente tem outras mecânicas também, que tu faz compras, tu vai no site da promoção e tu faz o cadastro das tuas compras, como, por exemplo, tu pode fazer o upload da nota fiscal e tu vai ficar sabendo de maneira instantânea, ou seja, eu fiz o meu cadastro pessoal e depois eu coloquei minhas informações de compra, eu fico sabendo de maneira instantânea, assim que eu termino o meu cadastro, se eu fui contemplado ou não. E quando que a gente usa esse tipo de promoção em concurso? Pelos mesmos motivos também da questão do valor unitário do prêmio. Então, na modalidade de concurso, a gente consegue ter esse tipo de mecânica, que as pessoas fazem compras também, ou seja, na legislação está escrito que são testes de inteligência, enfim, uma competição, mas olha como o concurso ele também acaba abarcando outros tipos de mecânica que não necessariamente competições. Então aqui a pessoa fez uma compra, ela vai fazer o upload então da sua nota e no concurso, ao invés da pessoa, do participante, do consumidor, enfim, ficar sabendo na hora que ele venceu, ele vai ficar sabendo se ele venceu ou não lá na data da apuração prevista no regulamento. Diferente da modalidade assemelhada a Vale Brinde, que o consumidor vai saber na hora. Então, se eu tiver uma premiação, toda vez que eu tiver uma premiação acima do limite de R$560 do dia de hoje, eu não vou conseguir enquadrar na modalidade assemelhada a Vale Brinde ou Vale Brinde. Então, pela mesma mecânica, em função dos prêmios estarem acima desse limite, eu preciso enquadrar em outra modalidade e a escolhida é concurso. Tem outro caso aqui que eu destaquei, que muitas vezes, mesmo com a premiação sendo abaixo de 560 e via de regra a gente poderia colocar isso numa modalidade assemelhada a Vale Brinde, a gente também precisa utilizar a modalidade concurso. Existem promoções, já deve ter visto, que para participar o interessado deve ir na rede social da promotora, no Instagram, ir lá, curtir o post oficial, seguir a promotora, marcar 2 amigos nos comentários. E aí o que acontece? Como a premiação precisa ser instantânea, em geral esse tipo de promoção existe, no momento que a gente solicita a autorização, os critérios que as pessoas, enfim, o critério para ser vencedor é a pessoa estar na posição premiada. Então, dentro desse contexto de posição e Instagram, vai vencer aquele que estiver no comentário 7, 8, 10, 15, 20, 30, 100, 200. Quem define essas posições é a promotora no momento que ela solicita autorização. Então, veja bem, a única diferença aqui entre o concurso e assemelhada a Vale Brinde, se a gente está falando de uma promoção que tenha prêmios que fiquem dentro do limite de 560, é que caso a promotora, a empresa que está fazendo a promoção, não tenha disponibilidade operacional de ficar monitorando a rede social todos os dias e informar de maneira instantânea, assim que alguém bater naquele comentário que previamente foi definido que ele é o vencedor pela sua posição, então, se não por uma questão operacional, daí a gente pode acabar enquadrando isso em concurso, porque aí a empresa pode ficar tranquila que ela deixa rodar a promoção durante um mês, fechou o período de participação, ela faz a extração, então, desses comentários, cruza com o material que foi enviado para a SEAI, que é o material que tem ali as posições que serão as premiadas, as escolhidas, e aí ela vai encontrar os seus vencedores.
Então a gente tem algumas questões aqui, tanto operacionais quanto pelo valor unitário dos prêmios, tá? Sorteio. Por que a gente usa uma questão... Quando que isso acaba se misturando com sorteio, né? Então, lembrando, quando a gente está falando da modalidade de sorteio, são aquelas promoções que, à medida que os consumidores vão fazendo o que precisa ser feito, como por exemplo compras, os consumidores vão ganhando números da sorte, porque lá no regulamento tem uma data da Loteria Federal, que enfim, eu já falei sobre sorteio aqui no canal, mas basicamente as pessoas ganham o número da sorte, tem uma data da Loteria Federal no regulamento e vence quem acertar o número da extração da Loteria Federal de determinada data, ou quem mais se aproximar. E por que uma empresa, então, por que isso se mescla com concurso? Bom, tanto em sorteio quanto em concurso, não tem essa questão de limitação do valor unitário do prêmio, tá? Posso dar prêmio de 10 mil, 5 mil, 50 mil, enfim. Mas por que uma empresa usaria isso? Por uma questão de tecnologia. E aí, mais uma vez, a gente acaba entrando na questão operacional. Não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer um sorteio, mas quando a gente fala de sorteio, a gente necessariamente está falando de distribuição de números da sorte de maneira aleatória. E muitas vezes a empresa não tem a tecnologia necessária para isso ou não tem disponibilidade financeira para aquele projeto específico para fazer isso. Então a gente pode ter uma mecânica que usualmente é de sorteio, por exemplo, tu vai no mercado, faz determinadas compras e a cada R$300 em compras no mercado tu ganharia um número da sorte. E aí a mecânica, tu iria no site da promoção, faz teu cadastro pessoal, coloca login e senha, enfim, faz o upload da compra e no sorteio tu receberia um número da sorte. Mas num concurso a gente pode se utilizar de posição premiada. Então, à medida que as pessoas fazem as compras, o site recebe as informações, armazena no banco de dados e não acontece mais nada. Ou seja, a pessoa fez ali, tem a sua posição, conforme as ordens de compra, e aí dentro desse contexto, uma das formas de apuração, nós enviaríamos para a CEAI uma planilha dizendo que as compras de número 57, de 120, enfim, qualquer número seriam as premiadas. Percebe? Então, a mecânica é a mesma. Tem que fazer compras e fazer o cadastro das compras no site da promoção. Mas a forma de apuração, enquanto uma tem a ver com números da sorte, a outra tem a ver com a posição. E dentro dessa questão operacional, controlar esse banco de dados apenas por posição, imagina um banco de dados, um Excel, por exemplo, ele é mais simples a nível de tecnologia do que fazer a distribuição de números da sorte, tá bem? Então, esses são alguns exemplos e olha, são mecânicas usualmente de outras modalidades que a gente também consegue enquadrar em concurso, seja por dificuldades operacionais ou pela questão da premiação, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre algumas mecânicas de concurso e agora sim as mais usuais. Então, lá na legislação a gente fala não, né? Tá descrito lá, que é uma competição entre os vencedores. E a gente tem vários casos que são assim. Então a gente tem aquelas promoções também que para participar, de maneira geral, vence a melhor foto. Então a pessoa tem um site para se inscrever, tem descrito no regulamento como é que tem que ser essa foto. Pode ser a foto, sei lá, Dia dos Pais. Tu tem que mandar uma foto enfim, que tu esteja com teu pai em determinado lugar ou alguma coisa relacionada à marca. Então, por exemplo, por que o seu pai é importante para você e tu tem que fazer uma foto que tenha relação com a marca da empresa promotora. Enfim, aí cabe aos participantes também a fazerem as suas criações e enviarem as fotos por e-mail ou fazer o upload dessas fotos em algum site. E aí, em geral, também, no regulamento está bem descrito quais os critérios que vão ser avaliados. E que tipo de critério podem existir num regulamento? Existem aqueles critérios objetivos e aqueles critérios subjetivos. Em geral, nesse tipo de regulamento está descrito que quem vai fazer essa apuração dos resultados, por exemplo, da melhor foto, vai ser um júri composto por profissionais de marketing da empresa promotora. Precisa ser profissionais de marketing? Não. Precisa ser profissionais da empresa que está promovendo a promoção? Não.
O ponto aqui é que isso precisa estar descrito em regulamento apenas. Então, lá na data de apuração, e aí se tiver escrito em regulamento que serão 3 pessoas no júri, essas 3 pessoas lá na data da apuração precisam fazer isso, conforme os critérios que foram delimitados no regulamento. E em relação a critério objetivo e subjetivo, critérios objetivos são aqueles que a gente pode descrever e não tem margem para interpretação, enquanto os critérios subjetivos são aqueles que têm critérios, assim, que têm margem para interpretação. Por exemplo, se um dos critérios da promoção for, dentro desse contexto de foto, for originalidade, eu posso achar que aquela foto foi a mais original e tu pode achar que aquela outra foto foi mais original. Ao passo que podem existir critérios objetivos também, dizendo que as fotos precisam estar dentro do ambiente, em algum ambiente da empresa promotora da promoção. Então, a partir do momento que a foto não tiver sido tirada dentro desse ambiente, ela não está elegível ao prêmio. Então, tem essas variações. E tudo pode, tá? Basta que esteja bem descrito e bem claro para todos os participantes. Seguindo. E esse exemplo que eu vou trazer aqui, eu já vi regulamentos que são bem difíceis de serem escritos, tá? Quando eu digo difícil, é que é muito detalhe, tá? Então, eu já vi também promoções de concurso que vence o melhor projeto. E o que eu vi, melhor projeto de sapato. Então, os interessados em participar, até pela questão ali do concurso, pelas regras todas, ninguém que, olha, na minha visão, teria que ser alguém que já trabalhe com isso, tá? Porque as pessoas precisavam enviar um projeto, tinha N regras, tinha que ter uma descrição de todos os custos aproximados que aquele calçado teria, uma projeção de vendas, teria que ter layout, enfim, a premiação era boa. Mas então a empresa promotora pode utilizar esse tipo de concurso até mesmo para ela ter ideias de produtos que ela pode implementar. Quando eu vi esse regulamento aqui de melhor projeto, digamos assim, era uma empresa do ramo de calçados, setor de calçados. Então ela queria ter ideias com base nesses projetos para até mesmo lançar isso de maneira comercial no futuro. Então a promoção comercial, além de melhorar a imagem da empresa com os consumidores, além de alavancar as vendas, também se presta a isso num concurso. Beleza? Destaquei aqui um ponto bem importante. Isso, meu time já teve muita dúvida. Geralmente quem está iniciando no mundo das promoções comerciais e está pegando ali os primeiros concursos, acaba confundindo um pouquinho. E aí eu resolvi estratificar essa parte aí desse conhecimento e criei alguns conceitos e a diferença entre esses conceitos para ficar mais claro. É bem comum que em regulamentos que existam, em regulamento assim de projeto, melhor foto, melhor vídeo ou melhor projeto, como eu tinha dito, que existam fases ou existam etapas. Como assim fases ou etapas? Imagina que, vamos pegar aquela questão ali do projeto que eu estava falando? Então as pessoas, enfim, têm no regulamento todos os pré-requisitos e os formatos que deve vir aquele projeto. E está descrito no regulamento que de todos os projetos que vierem, 10 serão selecionados e desses 10, essas pessoas serão entrevistadas pela comissão julgadora da empresa e depois que essa entrevista for feita, é que nós vamos chegar em 3 vencedores que vão ganhar os prêmios da promoção. Imagina que fossem 3 carros, por exemplo. Porque a apuração dos resultados é o momento que a gente escolhe os vencedores. Mas qual é a diferença então de etapa, ou o que eu coloquei aqui? Etapa e fases. E de uma apuração dos resultados? A diferença básica entre uma mera etapa, digamos assim que seria um funil, né? Que um grande grupo vai para um menor, que vai para um menor, que vai para um menor até chegar nos vencedores, tá? Mas a diferença entre etapa e a apuração dos resultados é que na apuração nós temos distribuição efetiva de prêmios. Como assim?
Eu vou pegar o mesmo exemplo de mecânica aqui, que eu estava falando, e vou mostrar quando que é etapa e quando que é apuração, no mesmo caso, tá? Então a gente falou desse lance do projeto, que eu disse que serão escolhidos os 10 melhores. E desses 10 melhores, essas 10 pessoas serão entrevistadas pela comissão jogadora, enfim, e dessas 10, 3 vão vencer. Se ao escolher esses 10 projetos, não tiver distribuição de prêmio, a gente tem aqui uma etapa, a gente tem aqui uma fase. Mas se nessa etapa nós tivermos uma distribuição de prêmio, por exemplo, nós vamos escolher esses 10 melhores projetos e vamos dar um cartão de débito sem direito a saque de R$1.000. E além disso, essas pessoas que já ganharam seus R$1.000, elas serão convidadas para uma entrevista e dessas entrevistas serão selecionadas 3 pessoas que vão ganhar 3 carros. Então, olha como no mesmo exemplo, por eu ter uma distribuição de prêmios, esse procedimento ele é enquadrado como uma apuração e não como uma fase. Beleza? Olha só o que eu trouxe aqui. Uma coisa que é muito importante. Dentre as mecânicas que a gente tem de concurso também, a gente tem mecânicas que se prestam a fazer campanhas de incentivo, muitas vezes com times, ou meramente vendedores. Então, em concurso também a gente pode ter, e aqui vira uma competição, né? Eu posso lançar num conjunto de empresas, enfim, o seguinte critério, que vence aquele vendedor que tiver um maior volume de vendas em determinado período. Eu posso lançar uma promoção dessa forma. Então, de certa forma, é parecido com Vale Brinde nas suas mecânicas, porque quem atingir aquele critério vence, mas não são todos, são os melhores desempenhos. Então, atingiu aquele desempenho, o melhor desempenho vence. Mas aqui eu queria fazer um detalhe muito importante. Primeiro, quando a gente está fazendo promoções comerciais, uma campanha de incentivo, que ela for voltada única e exclusivamente para funcionários da empresa, ela não precisa de autorização. E quando que precisa de autorização? Quando eu estou fazendo uma promoção, uma campanha de incentivo, por exemplo, quando os contratados forem pessoa jurídica, por exemplo. Então aqui está uma pequena diferença. Se eu fizer uma campanha e o time for, e aí depende do tipo de negócio, e o time for de pessoa jurídica, eu preciso de autorização. Se eu estiver fazendo uma campanha de incentivo que eu distribua prêmios e for para funcionário CLT, eu não preciso de autorização. E aí quem que acaba se enquadrando aqui muitas vezes no mercado? Construtoras, imobiliárias, enfim, fazendo promoções com corretores. Claro que tem corretor CLT, mas tem muita promoção que é feita e que, pelo mero fato dessas campanhas de incentivo estarem relacionadas, estarem sendo feitas, os participantes são pessoas jurídicas, que muitos corretores são, existe aí a necessidade de registro. Bom, e aí por que eu estou dando esse exemplo? Porque aqui a gente tem uma modalidade, uma mecânica, onde a gente vai premiar os melhores desempenhos de vendas. Mas, quando a gente está falando, quando a gente está se referindo ao comportamento dos consumidores em si, tem uma restrição aqui que a gente precisa ficar atento, que vira e mexe aparece isso em promoção comercial, o cliente querendo fazer. Nós não podemos premiar ou fazer uma promoção, ela é inviável, para aqueles que mais comprarem. Como assim? Estou fazendo essa alusão porque a gente consegue dar prêmios e fazer uma modalidade, fazer uma mecânica para o desempenho dos melhores vendedores. O vendedor é um participante, então quanto mais vendas ele fizer, ele tem chance de ser premiado. Então eu consigo premiar um melhor desempenho. Mas se eu tiver aqui algo que se resolva com dinheiro, essa mecânica é inviável. Então vamos lá. Com o vendedor, ela é viável porque depende do desempenho do vendedor. Se eu tiver uma promoção, e veja bem, vou dar um exemplo aqui de uma promoção inviável, que para participar da promoção, a cada R$100 em compras no meu estabelecimento, o participante ganha 5 pontos.
E quem é que vence essa mecânica aqui, essa promoção que eu estou falando? Quem tiver mais pontos no final de um mês. Então percebe que aqui quem gastar mais dinheiro no meu estabelecimento vai acabar vencendo? O fator determinante aqui é dinheiro, porque quanto mais compras ele fizer e cadastrar essas compras, digamos assim, maior não, ele vai ganhar. A pessoa que mais gastar dinheiro vai ganhar o prêmio necessariamente. Esse tipo de mecânica, ela é proibida. E a proibição está lá no Decreto 70.951, artigo 11, inciso 3. E o que diz isso? O artigo 11, não serão autorizados os planos que, e aí o inciso 3, permitam ao interessado transformar a autorização em processo de exploração de sorteios, concursos ou vale-brindes como fonte de receita. Apesar de estar escrito isso, quando eu li isso daqui, não ficou bem claro para mim. Eu tive que fazer uma consulta, porque assim, permitam ao interessado transformar a autorização em processo de exploração de sorteios, concurso ou vale-brinde como fonte de receita. Por que alguém faz uma promoção comercial? Eu pensei, né? Tá, mas então eu não posso fazer uma promoção comercial para que isso me sirva de fonte de receita? Para que uma empresa vai fazer uma promoção, então? De dar prêmios ali, se no fim o objetivo não for, sei lá, alavancar vendas, né? Daí eu fiz uma pergunta. E aí eu recebi uma resposta dizendo, isso quer dizer, me deram um exemplo, né? Que não serão aprovadas promoções desse tipo como os que mais comprarem. E aí eu acabei de trazer um exemplo aqui dessa modalidade, aliás, dessa mecânica inserida numa modalidade de concurso. Então, esse tipo de promoção não passaria, não seria aprovado, tá? Uma mecânica assim para os que mais comprarem. Diferente de sorteio, que é aprovado, ou seja, eu não preciso dar limite de participação. Só que no sorteio, enquanto a pessoa, quanto mais ela comprar, mais chance ela tem de ganhar, o que eu não posso fazer é tipo isso que eu disse num concurso, que necessariamente a cada R$100 tu ganha 5 pontos e vence quem tiver mais pontos no final. Aqui com dinheiro se resolve. Lá no sorteio, para te ganhar e ter 100% de certeza que tu vai ganhar, só se tu comprar todos os números da sorte, digamos assim. Opa, tu não compra o número da sorte, mas só se tu fizer tanta compra, que digamos que naquela promoção comercial, naquele sorteio, tenha disponível 100 mil números da sorte, que tu consiga, através das tuas compras, fazer isso. Tá, na prática isso é impossível, não existe uma promoção onde um participante acaba comprando milhares de produtos e por força disso acaba ganhando números da sorte e acaba esgotando todos os números da sorte, tá? Então é importante que vira e mexe aparece isso. Agora sim eu vou falar sobre uma questão que é bem importante, que é onde algumas empresas já erraram com o concurso. Lembra que eu estava falando aqui no vídeo sobre aquela modalidade que é o melhor vídeo, melhor foto, melhor alguma coisa, melhor projeto, tá? Dentre os critérios de apuração ali ou na forma de apuração, é bem comum que a gente veja algo chamado voto popular. Como assim? Então imagina que tem a melhor foto, tá? Para participar na promoção, o interessado deve se inscrever na página da promotora, enfim, e fazer o upload de uma foto no site da promoção. Ou colocar uma foto no seu feed, marcar determinada hashtag, enfim. E aí o voto popular seria, por exemplo, a foto mais curtida. Onde que eu já vi dar problema isso e como que a gente pode fazer para, de certa forma, se proteger? Já ouviu falar em robô? Bom, em Instagram eu já tive relatos de clientes, tá? Imagina uma pessoa que postou uma foto e marcou determinada hashtag, conforme ali os critérios, tá? E a pessoa tem 300 seguidores no Instagram, beleza? E a pessoa postou uma foto e em menos de 24 horas ela teve 1 milhão de curtidas. É impossível? Não. Não é impossível, mas eu acredito que seja de conhecimento geral que, via de regra, uma publicação que tu faça, via de regra, uma publicação que tu faça de maneira orgânica, ela não transborda muito o número de seguidores que tu já tem. Então, para começar, é
é esperado que uma pessoa que tenha um volume maior de seguidores, por exemplo, se eu postar uma foto e eu tiver 300 seguidores, e uma pessoa que tem 150 mil seguidores, é provável que a foto de quem tem 150 mil seguidores tenha mais curtidas, porque ela vai ser mais vista. Claro, excluindo a questão do conteúdo, tá? Então, em função de ter participação de robôs, tá? A gente pode colocar no regulamento, em vez de dizer que a apuração vai ser única e exclusivamente por voto popular, nós podemos dizer que o voto popular vai selecionar, então, as 20 melhores fotos, os 20 melhores projetos, os 20 melhores vídeos, e quem vai fazer a escolha final dos 5 prêmios, dos 20 votos que o voto popular escolher, será a comissão julgadora com base em critérios subjetivos. Porque assim, a gente também pode colocar no regulamento que será desclassificado da promoção aquele participante que utilizar meios robóticos, mecânicos, com fins de aumentar a sua chance de vencer na promoção, enfim, tem textos para isso. Mas o ponto é, imagina que tu tenha a seguinte situação. Tu tem um consumidor que fez tudo o que precisava fazer e tem essa situação que eu acabei de relatar. O cara tem 300 seguidores e em 1 hora de promoção, imagina que a promoção tem um mês, mas tu está acompanhando ali as hashtags, enfim, tu recém iniciou a promoção, tu está olhando, tu enquanto promotora, né? E aí o participante ali com 300 seguidores tem 150 mil curtidas em 24 horas. Eu já recebi situações assim e é bem desconfortável. E o ponto é que a promotora, ela tem, digamos assim, certeza que tem robô operando, que tem alguma coisa estranha ali, só que não tem elemento nenhum para desclassificar a pessoa, porque como é que tu comprova que tem robôs operando e que não foram pessoas efetivamente que fizeram essas curtidas aí? Bom, em função disso, é claro que daí tem que obedecer também os critérios subjetivos, né? Mas o ponto é que se a gente coloca uma comissão julgadora para fazer a última escolha, a comissão julgadora vai escolher, dentre os critérios do regulamento, conforme ela achar que é a melhor foto, melhor desempenho, melhor vídeo, por aí vai. E dentro do regulamento está dito que a comissão julgadora ela é soberana e não cabe a nenhum participante contestar o resultado da promoção, claro, respeitados os critérios mínimos da promoção. Então essa é uma forma que a gente tem para evitar fraudes em concursos. E daí fraudes eu estou falando pela participação de robôs, de softwares que façam isso. Beleza? Isso é bem importante. E aí outra coisa que é muito importante aqui em concurso, e aí até fazendo um comparativo com sorteio. Em sorteios, e diferente de concurso, antes de cada apuração, a gente precisa protocolar na CEAI o banco de dados com os participantes, então tem que ter o nome dos participantes e os números da sorte de cada um. A gente protocola isso na CEAI antes da data do sorteio da Loteria Federal. Em concurso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, isso não é necessário. Mas assim, imagina então que a gente tem uma promoção de Instagram, e lembra que eu falei que pode ter posição premiada no Instagram? Então imagina que nessa promoção tu tem que curtir a página da promotora, tem que seguir, tem que ir lá no post oficial, marcar 2 amigos, enfim. Vencem os prêmios da promoção quem tiver o comentário na posição premiada. E aí pode ser qualquer uma, desde que previamente acertada no momento da autorização da promoção, tá? E é o seguinte, a promoção aconteceu, teve a data da apuração, tu escolheu, tu promotora, né? Escolheu não, chegou no resultado de quem foram os vencedores. E 3 meses depois, que tu já entregou o prêmio, um participante vem e diz assim, não, só um pouquinho. Por que ele que venceu manda um e-mail para a CEAI? Não foi ele que venceu. Fui eu que venci. Qual foi o critério? E ele começa a indagar a promotora da promoção sobre isso. O que é importante aqui? Cabe à promotora da promoção, isso vale para todas as modalidades, armazenar as evidências de participação de todas as pessoas, de todos os integrantes, de todos os participantes pelo prazo de 3 anos. Veja bem. Então, dentro desse exemplo, o participante, depois de 3 meses,
Estava desconfiado, é um direito que todo mundo tem, claro, e começou a indagar. E se a promotora não tiver provas do como que ela chegou naquele participante, ou ainda o participante, digamos que ele estava acompanhando a promoção, ele olhou os critérios, ele mesmo fez a extração, ele mesmo fez a contagem, e claro, como ele não tem acesso de qual é a posição vencedora, ele pode perguntar depois que a promoção está feita, tá, mas peraí, qual foi o critério? Qual era a posição que era vencedora? Porque eu tenho aqui a extração e eu quero conferir. Ele tem esse direito, a CE vai dar esse direito para ele. E aí a promotora tem que se defender de alguma forma. Como que ela vai se defender? Ela tem que ter isso de maneira organizada de como que ela chegou no vencedor. Então, apesar de não precisar protocolar esse banco de dados com as participações lá na CA como no sorteio, é importante que a empresa guarde essas evidências de participação pelo prazo de 3 anos. Beleza? Fica atento. Com isso, com essa última parte aí, e é importante, tá? Porque é muito frustrante fazer uma promoção e a gente ter algumas fraudes ali escancaradas. E claro, ter uma fraude escancarada e efetivamente tu ter documentos comprobatórios que aquilo ali é uma fraude tem uma grande diferença, mas uma grande diferença. Então, por mais que as empresas muitas vezes acabem detectando que tem uma fraude, por falta de elementos que comprovem efetivamente esse tipo de fraude, tem muita empresa que diz, tá, toma o prêmio para não me incomodar. Tá? Então é bem importante esses elementos aqui que eu falei, que eles podem ajudar a evitar grandes dores de cabeça. Tá certo? Bom, com isso a gente chega no final do vídeo. Eu espero que com tudo isso que eu falei, tu tenha mais clareza sobre essa modalidade de promoção comercial, que como tu pode ver, ela é o coringa das promoções. Então, a gente consegue colocar em concurso mecânicas que usualmente acabam se enquadrando em outras modalidades e, assim, tudo que tem de novo, meio diferente, na dúvida, pensando bem, organizando, a gente consegue enquadrar na modalidade concurso. Tá certo? Era isso e te vejo nos próximos vídeos. Até mais, valeu!